Vamos lá, página 37. Nossa, nunca fazia ideia de que teria limite de aula síncrona. Achava justamente o oposto. Deveria ter limite de aula síncrona, né? Porque agora a aula síncrona é esquisita. Da internet. O argumento é que Exatamente. o pessoal não tem internet suficiente, entendeu? Quem assiste pelo celular, por exemplo, assistir 4 horas semanais síncronas de uma disciplina vai comer muito a internet. Ah, entendi. Apenas isso. Faz sentido, né? Mas isso é contraditório com o argumento de que está havendo o semestre online, né? Pior é o argumento. Ah, mas tem gente que está trabalhando. Mas no presencial não trabalhar. Exatamente. Se está tendo um semestre online, é para estar acontecendo alguma coisa online, né? Tá acontecendo aulas. Vamos lá. Acho que na página 20 nós já lemos. Vamos para a página 37. Também acho que nós já comentamos. É pela via significante, a do equívoco e da homonímia, isto é, pelo caminho do que existe de mais nonsense, que a palavra vem gerar essa nuance de sentido, essa nuance de terror, que vem ser introduzida por ela, injetada no sentido já metafórico da palavra abatido. Eu lembro que eu comentei. Comentei também os vínculos do Lacan com o surrealismo, com o Breton, Salvador Dalí. E é curioso, porque o Lacan tem uma relação pacífica com o surrealismo. O Freud já não. O Freud mais idoso e mais conservador em matéria artística, ele reconhece menos, né, o vínculo entre as técnicas que os surrealistas utilizam e a psicanálise. Mas, no fim, o surrealismo ele é um movimento cultural até mesmo de popularização da psicanálise na França, né? E o Lacan é herdeiro desse contexto intelectual. Ele comenta a condensação, o deslocamento, de novo, aí na página 54. Na página 54 nós não comentamos. Chegamos à noção de que, no decorrer de um discurso intencional, em que o sujeito se apresenta como querendo dizer alguma coisa, produz-se algo que ultrapassa seu querer, que se manifesta como um acidente, um paradoxo ou até um escândalo. Essa é a própria definição do Xiste, né? De que se pode querer dizer alguma coisa e produzir-se algo que ultrapassa o querer, ultrapassa a intenção. No fim, as formas de acesso ao inconsciente em que o sujeito está acordado, né, elas concernem digamos, esse transbordamento ao querer, né? Alguma coisa que ultrapassa a vontade. E, no fim das contas, a vontade, ela é um duplo repressivo para o Lacan. Como também por Freud. O Lacan usa muita palavra desejo
tá? E isso tem uma importância no pensamento dele, mas o desejo para ele, que é uma força de atividade, ele é movido por aquilo que não tem, né? Por aquilo que não se tem. Por isso ele diz que o desejo é movido pela falta. Então, o desejo é movido pelo que o desejo não é capaz de preencher. Então, nesse sentido, o desejo é sempre movido por uma espécie de vazio, né? Preencher um vazio. Né? Isso faz com que essas formas em que a vontade predomina, não haja propriamente uma identificação entre o desejo e a vontade. Tá? A vontade, o querer, são da ordem consciente, né? São da ordem dos motivos conscientes, e o desejo não, o desejo é da ordem consciente. Então, o desejo pode aparecer na vontade, mas o desejo não se confunde com a vontade no Lacan. Tá? Isso é importante quando vocês forem ler trechos diferentes desse seminário, provavelmente vocês vão esbarrar com essa noção. Estamos seguindo mais para frente. Página 102. Ele diz assim: Freud se detém como coisa absolutamente primordial, presa à própria natureza da tirada espirituosa, no fato de que não existe tirada espirituosa solitária. Vocês lembram, né, no livro do Xiste, em que o Freud diz que o Xiste depende de três, né? O Xiste é um acontecimento social que depende de pelo menos três pessoas. Aí ele continua: ainda que nós mesmos a tenhamos forjado, inventado, se é que inventamos a tirada espirituosa e que não é ela que nos inventa, experimentamos a necessidade de propô-la ao outro. A tirada espirituosa é solidária do outro que está encarregado de autenticá-lo. Uma outra maneira de dizer aquilo que nós já sabemos. Agora, tem digamos, um pequeno xiste lacaniano que é interessante, que é esse aposto que ele utiliza no meio dessa frase, em que ele diz assim: se é que inventamos a tirada espirituosa e que não é ela que nos inventa. Nesse sentido, tanto Freud quanto Lacan, eles assentem a um certo determinismo do inconsciente com relação à consciência, com relação à vontade, né? Então, por mais que existe um elemento acidental na formação do inconsciente, ou na formação da subjetividade, como já começa a falar o Lacan, essa linguagem da subjetividade não é uma linguagem que o Freud pratique com frequência, né? É uma linguagem que começa a ser falada pela psicanálise a partir do pensamento do Lacan. Mesmo que haja uma acidentalidade do inconsciente, a partir do momento em que existe um assentamento dessa acidentalidade, é como se as razões inconscientes se impusessem, né? É como se fôssemos governados, ou pelo menos governados numa larga proporção, por motivos que nós não dominamos, né? Ou não dominamos de maneira completa. Né? Então, nesse sentido, o nosso manancial de xistes, né, os componentes que são mobilizados no xiste, eles são componentes que não são fruto da nossa vontade, né? Nós não escolhemos esses componentes.
Esses componentes se impõem a nós. Então, nesse sentido, dizer que esses componentes, os nossos xistos, de alguma forma, nos fabricam, né? Ou seja, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas repetições, possuem de tal forma uma ação sobre nós, em que todo esse emaranhado determina as nossas transformações, as nossas modificações pessoais. Donde o poder de autonomia, pelo menos autonomia relativa, mas de alguma autonomia, que a psicanálise oferece ao sujeito, né? Porque o sujeito percebedor das suas razões inconscientes, ele, de alguma forma, consegue interpor alguma resistência ao determinismo, né? Ou seja, ele não está completamente passivo. A investigação íntima, né, a autoanálise e a análise faz com que o sujeito não esteja completamente passivo no caminho do determinismo. E esse é um dos tópicos de conflito entre a psicanálise e a indústria farmacêutica, por exemplo. Porque o argumento central da psicanálise com relação à medicalização, ou à ampla medicalização, se não a medicalização toda, concerne ao fato de que ela não confere ao sujeito autonomia ou autonomia relativa no que diz respeito ao determinismo. Ele simplesmente ameniza o grau de sofrimento implicado no determinismo. Ou seja, a medicalização ela aceleraria a rapidez com que o destino é produzido pelo determinismo, né? É como se produzisse uma espécie de aliança mais, digamos assim, silenciosa entre determinismo e fabricação do sujeito, né? Então, nesse sentido, o sujeito contemporâneo, fortemente medicalizado, sendo colocado na direção do que é confortável com relação a uma certa configuração de mundo em que o capitalismo é predominante, por exemplo, né? Então, um sujeito que não deprime, em não deprimindo, ele não resiste, né? Um sujeito que não ou que tem as suas depressões controladas pelas substâncias, ele acaba sendo um sujeito que não se assenhora da sua própria depressão, por exemplo. E aí, com isso, essas críticas me parecem nos levar a crer que a crítica da psicanálise com relação à medicalização não é uma crítica completa, não precisa ser uma crítica completa ou absoluta, mas uma crítica que estaria centrada à desistência do sujeito contemporâneo de se assenhorear com relação ao seu desejo, né? Aquilo que não é da ordem da sua vontade. Mas, de certa maneira, passível de dialogar, pelo menos negociar com o seu desejo, né? Uma vez que não se controla o próprio desejo, pelo menos negociar com o seu desejo. Então, às vezes, não é guacamole de segunda a sexta. É só guacamole terças. É uma maneira de satisfazer o desejo e, ao mesmo tempo, não ceder completamente a ele, né? Esse é o ponto nessa ideia de desejo, que o Deleuze é bastante crítico à obra do Freud, relida pelo Lacan.
Porque o Deleuze defende uma concepção de desejo produtiva, né? Que não se faz na falta, mas se faz numa espécie de força imperiosa da criatividade, né? Então, a criatividade não produziria pela falta, mas produziria pela, pelo acréscimo, né? Não se trata a procurar alguma coisa para preencher uma falta, mas concerne a ocupar o mundo com uma dinâmica produtiva, né? Então, ao invés do sujeito ser fabricado pela sua falta, o Deleuze diz que não, o inconsciente ele é produtivo e o inconsciente produtivamente que fabrica o desejo. Não fabrica o desejo pelo que lhe falta, mas fabrica o desejo pelo que inventa, né? Não sei se há uma contradição entre as duas coisas, mas se nós fôssemos tentar solucionar e reconciliá-los, muito embora não a parte das vezes Lacan e Deleuze sejam bastante inconciliáveis, mas se nós fôssemos fazer uma espécie de conciliação, eu tenderia a dizer que parte do que a psicanálise deseja oferecer, enquanto forma de investigação do sujeito, concerne talvez a um grau de autonomia com relação às faltas, né? Uma vez que a falta é posta pelo meio, pelo mundo, pela sociabilidade, pelo menos uma força produtiva em que a falta da falta não seja tão eloquente, né? Não falasse tão alto. E aí vamos para a página 108, ele diz assim: por outro lado, ele destaca, falando do Freud, por outro lado, ele destaca que, tão logo possua alguma coisa que é da ordem do espirituoso, só tem uma pressa, que é a de colocá-la à prova pelo outro. Mas ainda de ele transmitir seu contexto. Essa transmissão de contexto, não sei se vocês lembram bem no Freud, se deve principalmente quando não se inventa um xiste, mas se reconhece um xiste bom que se gostaria de ter feito. Isso envolve a recontextualização do xiste, para que os efeitos xistosos, ainda que mais brandos, mais tênues, possa ser repetido. Aí ele diz assim: essa chega até a ser a condição de que eu possa colher plenamente o prazer disso. É preciso partilhar o contexto do xiste para que se possa ter prazer com ele. E não me seria difícil fazer aparecer, em perspectiva, o jogo de espelhos pelo qual, quando conto uma história, e se realmente busco nela a realização, o repouso, a harmonia de meu prazer no consentimento do outro, permanece no horizonte. A ideia de que esse outro, por sua vez, virá a contar essa história, a transmiti-la a terceiros, e assim sucessivamente. Esse é um ponto que o Freud não aborda, né? Uma espécie de previsão interna ao xiste de que o xiste seja reproduzido, né? Uma espécie de prazer no eco, né? E esse eco, né, se o Lacan está certo, e se eu estou certo em interpretá-lo nessa direção, consegue uma espécie de aumento de politicidade, né? Porque, né, quanto mais um xiste produz contágio, né, mais os seus efeitos de repressão sobre a sociabilidade são exercidos, né? Porque tem isso, eu não sei se ficou claro para vocês. Porque o xiste é uma maneira de se livrar da repressão,
mas principalmente quando ele é tendencioso, tanto no sentido ativo quanto passivo, tanto no sentido ofensor quanto no sentido defensivo, ele refaz uma repressão, né? Ou ele aprofunda uma repressão que já se tem, ou ele apresenta uma alternativa repressiva, né? Então, percebem, o xiste, com exceção do xiste cético, ou dos xistes de absurdo, esses xistes que o Lacan associa ao surrealismo, o xiste, ele pode até mesmo esclarecer a politicidade, mas ele só abranda a sua intensidade para quem o faz e para quem o ouve, mas não para o mundo, né? Não para o mundo. No mundo, na sociabilidade, o xiste, ele reforça a cadeia repressiva, né? Ou ele faz parte dela. Talvez reforçar seja um pouco injusto, mas o xiste faz parte das cadeias repressivas, né? Pelo menos no que diz respeito a, a tendência, né? ao aspecto tendencioso. Isso pode dizer que o humor, de maneira geral, tem a mesma função, né? O humor, ele tem um aspecto denunciador, mas essa denúncia, ela produz também uma espécie de sofrimento crítico, né? Eu estou lendo agora o Jonathan Swift, por isso que eu tenho falado muito dele. Estou lendo já há bastante tempo. Porque ele tem sátiras que são muito localizadas historicamente, então é meio difícil decifrá-las, né? E tem o debate com tal religioso, ou com tal burguês, com tal pensador, e até entender o contexto demora um tempo. Mas nas sátiras deles que são mais explícitas, por exemplo, aquela sobre a fome na Irlanda, em que recomenda comer as crianças na Irlanda, evidentemente que essa sátira, essa força humorística, que não é totalmente um xiste, né, porque ela é mais elaborada, ela concerne um alívio, pelo menos a tentativa de um alívio de pressão, da dominação inglesa sobre os irlandeses. Mas ela envolve também uma espécie de sofrimento aos alienados, se vocês quiserem, né? Ou seja, é como se dissesse, nós estamos sendo reprimidos numa via, mas nós devemos nos reprimir direito. Ou seja, estamos sofrendo com a imposição dos ingleses, mas devemos sofrer por permitir esse tipo de imposição. Então há uma substituição de cadeia repressiva, para usar a boa expressão que o Maurício usou. Faz sentido para vocês? Então, continuando. Então, é meio óbvio dizer isso, mas o xiste tendencioso nunca é inocente, mesmo quando ele é defensivo, né? É redundante, mas acho que faz sentido usar essa redundância nesse momento. E aí o Lacan diz, na página 108, tomemos as duas pontas da cadeia. Por um lado, só é espirituoso o que eu mesmo sinto como tal. Mas, por outro, nada em meu próprio consentimento é suficientemente nesse ponto. O prazer da tirada espirituosa só se completa no outro e pelo outro. Isso nós mais ou menos já sabíamos, mas o Lacan está dizendo de outra forma. De que o outro é essencial para o xiste, para o humor, né? É como se pudesse dizer, de uma maneira um pouco mais enviesada, de que a graça está no outro, né? Tem até um tom meio... A Gabriela não está aqui, mas tem até um tom meio religioso, né? No fim, não se atinge a graça sozinho, né? É preciso do outro para a graça, né? Na verdade, eu acho que no cristianismo,
A graça é dependente da aceitação daquilo que é inteiramente outro, né? Que é o Cristo, né? Que é Deus. Aí, continuando. Digamos, sob a condição de tomarmos muito cuidado com o que dizemos, para não implicar nenhuma simplificação nesse termo, que o espírito tem de ser comunicado. O espírito, o xiste. Nesse sentido, traduzir o Witz como espírito é interessante, né? Porque cria essa ambiguidade, parte religiosa, parte sociológica, né? De que o espírito precisa da comunicação. Não se faz com que um espírito habite a sociabilidade sem que ele seja comunicado para o outro, né? O espírito tem uma natureza coletiva. Até os fantasmas têm uma natureza coletiva, né? Quando Marx, por exemplo, diz que um fantasma ronda a Europa, por que ele diz que um fantasma ronda a Europa? Ele está falando com todo mundo, né? Ele não fica quieto um segundo. Ele imprime jornais o tempo inteiro e faz graça o tempo inteiro, né? O Marx é um dos grandes satiristas do século XIX, né? Ninguém colocou tanto apelido nos seus oponentes, ninguém fez tanto xixi tendencioso quanto Marx. Nem o Burke escapou, né? E ao mesmo tempo, quando o Lacan usa outro, ele usa outro com letra maiúscula. Que é interessante para marcar a especificidade do termo, mas nele essa forma de grafar com letra maiúscula tem uma consequência, que é o fato de que, quando se faz o xiste, se busca, em certo sentido, a aprovação daquilo que é inteiramente outro, ou seja, uma aprovação pela autoridade, pelo pai, né? Então, se poderia dizer, numa interpretação mais lacaniana, de que o xiste busca a aprovação do outro, mas busca, num certo sentido, a aprovação da autoridade, ainda que essa autoridade seja uma autoridade concorrente, né? No caso, por exemplo, da reação política, né? Da resistência política. Aí, na página 111, o Lacan faz um ótimo xiste. Ele diz assim: esse penso, logo existo, é difícil de aprender na plenitude de sua força. E talvez não passe ele, aliás, de um xiste, de uma tirada espirituosa. A ideia de que eu existo porque eu penso logo eu existo, quem sabe se não é um xiste, né? É uma angústia, porque eu não tenho muita certeza se eu existo porque eu penso. Então isso tem uma natureza angustiante, né? A dúvida tem uma natureza angustiante, e essa angústia é transformada num alívio da angústia, num alívio da tensão, a partir de um xiste. Penso, logo existo, como uma tirada espirituosa. Não está certo que eu penso, logo existo. Eu gostaria de existir porque penso. Mas, em tendo um grau de sofrimento com relação a essa frase, e com relação a essa verdade, eu formulo uma frase que me livra de parte dessa dúvida, né? Aí ele continua, diz assim: o código cartesiano não é experimentado na consciência de cada um de nós, efetivamente, como um penso, logo existo, mas como um sou, como penso, o que naturalmente pressupõe por trás um penso como respiro. E também é uma tirada espirituosa. O Lacan, como um grande chistoso, deve ter se divertido muito dando esse seminário 5.
Não acho que as pessoas tenham achado graça, né? Mas, com certeza... não acho que as pessoas tenham achado engraçado, mas com certeza elas percebiam que o Lacan estava tentando instaurar um contexto em que a graça estivesse presente, né? Página 127. Tem só duas frases que sintetizam bem esses elementos iniciais da teoria psicanalítica do Lacan. Um que diz assim: o sujeito é todo o sistema, e talvez algo que se conclua nesse sistema, né? O sujeito tem uma natureza, digamos assim, a descrição do sujeito por Lacan passa pelo oferecimento de uma verdade sistemática, né? Nesse sentido, o sujeito por Lacan não é cético, não é incompleto, né? Não é fragmentado, é inteiriço, e se completa, né? Quando apresenta uma falta, ele se completa. E aí continua dizendo assim: o outro é a mesma coisa, é construído da mesma maneira, e é justamente por isso que ele pode retomar, e é justamente por isso que pode retomar meu discurso, o outro. Na página 130, ele diz assim: se não há nenhuma relação necessária entre o que eu devo evocar no outro, de captação metonímica, para dar livre passagem ao dito espirituoso, e este dito, por outro lado, existe necessariamente uma relação entre os sistemas dos dois sujeitos. Percebe? Ao invés de aceitar a incompletude da relação entre o eu e o outro, de tal maneira a haver no outro alguma coisa de inteiramente desconhecida, e a tentativa do xiste ser uma tentativa de obter aprovação de alguma coisa que não, com relação à qual não se tem nenhum domínio, né? Salvo uma expectativa de semelhança, mas não se tem nenhum domínio, o Lacan julga que a efetividade do xiste está ligada ao fato de que os dois participam de uma mesma sistemática, né? Ou seja, é a mesma linguagem para ambos, é a mesma lógica da linguagem para ambos, logo é a mesma lógica inconsciente para ambos, logo o sujeito, o eu fala ao outro, não a partir do desamparo xistoso, mas a partir de uma espécie de compreensão pretérita do manual de instrução do outro, né? Pelo menos um manual de instrução estrutural do outro. E a Duda está entrando de novo. Vamos lá, 137. Ele diz assim, sobre o riso. O riso eclode na medida em que nossa imaginação, o personagem imaginário, continua sua marcha, enquanto que o sustenta de real fica ali, plantado, esborrachado no chão. Trata-se sempre de uma libertação da imagem.
Entendam isso nos dois sentidos desse termo ambíguo. Por um lado, alguma coisa é liberada da coerção da imagem, e por outro, a imagem também vai passear sozinha. É por isso que há qualquer coisa de cômico no pato cuja cabeça é cortada e que ainda dá mais alguns passos no pátio. Nossa, que história horrível. Deixa eu ler mais para cima. É nesse campo que o fenômeno do riso deve ser situado. E é aí que se produzem essas quedas de tensão a que os autores atribuem o desencadear instantâneo do riso. Se alguém nos faz rir por simplesmente levar um tombo, é em função de sua imagem mais ou menos pomposa, a qual, antes disso, nem sequer prestava muita atenção. Os fenômenos de status e de prestígio são a tal ponto a moeda corrente de nossa experiência vivida que nem sequer percebemos sua relevância. O riso eclode na medida em que nossa imaginação, o personagem imaginário, continua sua marcha enquanto o que sustenta de real fica ali, plantado, esborrachado no chão. E aí, falando mais especificamente do riso do que do humor, muito embora as coisas estejam relacionadas, né? O Bergson, por exemplo, que é um dos autores com os quais o Freud dialoga no livro do Xiste, ele associa o riso a uma espécie de reconhecimento na experiência de comportamentos mecânicos, né? Eu acho uma teoria sugestiva e, ao mesmo tempo, estrita, né? E que ela é muito pensada em função do surgimento do cinema, né? E do tipo de riso que o cinema provoca, o cinema mudo, né? E o cinema mudo usa muito esse tropos cômico, né? Ele faz com que as pessoas se comportem de maneira mecânica, como se fosse uma máquina, e ao se comportarem como uma máquina, são engraçados, né? São curiosos, porque é ridículo o maquínico em nós, né? Uma vez que nós somos bastante imprevisíveis com os nossos movimentos, mesmo aquele que nós repetimos muitas vezes, né? Eles são sempre meio diferentes, né? Nunca mecânicos. Então, a estabilização do comportamento humano por uma certa mecânica, nem que seja o desfazer das feições, como faz o Buster Keaton, por exemplo, é engraçado. Né? Uma pessoa não é um boneco. Então, você já faz aquele risquinho de marionete no rosto, já começa a ficar engraçado, porque acrescenta na imagem um elemento mecânico, né? Numa imagem que é orgânica, né? Então, acho que o Bergson desvenda bem um certo mecanismo de produção de riso, e vale a pena tentar bastante para ele. Principalmente no efeito de alienação que o humor tem sobre a sociabilidade. Não sei se vocês assistem, mas é muito comum das séries norte-americanas terem risadas mecânicas prontas, né? Que induzem um estado de graça mecânica que faz com que o auditório, mesmo que não ache engraçada a piada, ria, né? E fique o tempo inteiro dando uns risinhos, mimetizando aquelas risadas mecânicas, que são engraçadas não porque são risadas de verdade, mas porque são mecânicas. Não mecânicas como um robô, mas mecânicas no seu sincronismo, né? Agora, na pandemia, por exemplo, eventos esportivos que têm acontecido, mas que não podem acontecer com o público, fica meio engraçado no sentido irônico, né? De quem vê. Porque as plateias estão vazias, às vezes colocam umas cartolinas, fazendo papel de cabeça. Então, se você reparar, você vê que não são pessoas, né? São cartolinas. Mas se você não reparar, passa pela presença de pessoas. E toda vez que alguma coisa acontece, eles colocam palmas. Só que não tem ninguém. E as palmas acontece, oh, e não tem ninguém.
Aquilo que antes tinha um efeito cômico, passa a ter um novo efeito cômico. Um efeito cômico de controlar, alienar o comportamento, tem um novo efeito cômico, que é mostrar o quão ridícula essas dinâmicas de complemento. Muito embora eles se valham disso justamente porque, sem as dinâmicas de complemento, as pessoas se sentiriam desamparadas, se sentiriam mais sozinhas, vendo aqueles esportes que elas costumam ver quando estão sozinhas. Né? Uma outra maneira pela qual a comicidade é produzida é pela surpresa. Mas existe um limite para a surpresa. Se for uma surpresa, muito surpresa, a pessoa morre do coração e aí não vai ser mais engraçado. Né? Não tem aquela coisa que eles brincam em série americana também? Que a família vai dar uma festa surpresa para a pessoa e aí a pessoa, surpresa, ela toma um susto e morre. Porque foi... Ou às vezes o contrário, ela finge que está tendo um ataque do coração, as pessoas ficam preocupadas, aí ela ri. Né? Esse é o exemplo que ele dá com relação a esse trecho que nós lemos, que é o aspecto cômico de quando se decapita um pato, o pato continua andando. Né? Tem um aspecto cômico, porque é uma surpresa, mas não é tão surpresa assim. E é como se o pato estivesse se movendo sozinho, ou seja, sem uma cabeça. Né? Ou seja, como se ele fosse um autômato. Percebem o autômato? Como se ele fosse um boneco de cordas. Né? É claro, se fosse como uma pessoa na guilhotina, não ia ter um efeito cômico, ia ter um efeito de sublimidade estética. Né? Parece que isso acontecia muito nas execuções durante a Revolução Francesa e nas outras revoluções e revoltas que a guilhotina foi utilizada. Ou mesmo no uso estatal da guilhotina. De que as pessoas iam assistir e tinha uma espécie de rito, né, de assistir. Então, as lavadeiras ficavam conversando, as pessoas ficavam tricotando, não davam completa atenção, para não parecer que elas estão ali por causa daquilo mesmo. E aí, quando há decapitação, o corpo continua se mexendo. Né? Inclusive, há relatos do corpo sair andando, dar alguns passos, né, levantar, sacudir e cair. E as pessoas não chegam a rir porque é meio demais, né? Porque é um corpo humano decapitado. Mas eu consigo conceber uma certa adaptação, se as execuções fossem diárias, por exemplo, em determinado momento, uma espécie de tal adaptação àquela dinâmica em que as pessoas começam a se autorizar, em função da angústia que é a morte, rir, né? E daquele espetáculo macabro. Eu lembro dentro desses ritos bárbaros que a civilização contemporânea realiza, o Anderson Silva, que era um lutador brasileiro super bem sucedido, não perdia para ninguém, ele fazia uns movimentos meio cômicos, né? Meio circenses, de se expor ao adversário, pulava, fazia umas brincadeiras, desafiava. Aí uma vez ele tomou um soco no queixo, que foi um soco provavelmente muito forte, mas para a câmera parecia um soco fraquinho no queixo. E aí ele desaba, puf. É engraçado, né? Porque ele é uma figura que parece mecânico, né? Seguindo um pouco o argumento do Bergson, e também uma surpresa, né? É curiosíssimo, porque é como se ele tivesse um botão de liga e desliga, e sem querer o adversário tocou no botão, e aí ele desmontou, caiu e desabou. Então, ao mesmo tempo que foi chocante, né, perceber um pseudo-herói perdendo, também foi engraçado, porque parecia que ele tinha desligado. Vocês têm essa imagem na cabeça? Depois vocês buscam no YouTube, caso vocês não tenham. Página 156. O que nos traz a técnica do xiste para a experiência?
Foi isso que tentei levá-los a perceber. Mesmo não comportando nenhuma satisfação particular imediata, o xiste consiste em acontecer no outro alguma coisa que simboliza o que poderíamos chamar de condição necessária de qualquer satisfação. Ou seja, que vocês sejam ouvidos para além do que dizem. Em nenhum caso, com efeito, o que vocês dizem pode realmente fazer com que sejam ouvidos. Essa é uma intuição muito interessante, né? Que o xiste concerne a veicular uma obscenidade, pensando assim, largas tintas, né? O xiste concerne a veicular uma obscenidade de uma maneira aceitável, de modo a agredir alguém e obter a cumplicidade de outrem. Num se obtém a cumplicidade, no outro se agrede. E na comicidade, a mesma coisa, só que sem a agressão necessária. Né? O Lacan está querendo dizer que tem uma coisa além disso, além do que isso. Além do ser capaz de encenar, em momento, de uma forma permitida, uma de suas repressões, né? Se aliviando da tensão. O Lacan quer pensar um elemento linguístico próprio para o xiste, que é, num certo sentido, audacioso, mas talvez uma audácia que de alguma forma o sujeito precisa, que é ser ouvido como se aquilo que se estivesse dizendo não fosse tudo. Né? Ou seja, guardar, num certo sentido, parte do significado, uma espécie de mistério por trás do significado. Né? Talvez o sentido da graça seja justamente esse. Né? Quando alguém fala e invoca uma ambiência agraciada, né, num certo sentido, o que foi instalado ali? A possibilidade de que haja alguma coisa para além da fala. Né? Acho que é isso. Por isso ele diz, um outro tipo de... o xiste consiste em acontecer no outro alguma coisa que simboliza o que poderíamos chamar de condição necessária de qualquer satisfação. Todas as satisfações, para o Lacan, de certa maneira, envolvem isso. Todas as satisfações envolvem isso, para o Lacan. Logo, também o xiste. Que é aquilo que não se pode obrigar. Que se pode obrigar a ser ouvido, né? Isso se pode obrigar, mas não se pode obrigar que aquilo que se esteja dizendo tenha um significado para além daquilo que se diz. Né? Que é, em última instância, o requisito para qualquer valor intrínseco. Né? Qualquer valor dotado de alguma especialidade tem a sua especialidade vinculada ao fato de que, de modo verificado, há algo ali além da superfície. Né? O que faz, por exemplo, um texto filosófico, o que faz, por exemplo, um texto literário. Né? Principalmente um texto literário filosófico difícil, como, por exemplo, o ensino do Lacan, que é tido como difícil. Parte da graça que ele tem é justamente o fato de que se o lê de tal maneira como se houvesse, e muitas vezes há, algo para além daquilo que ele disse. Né? Ou seja, está subentendido.
Ele continua. De certa maneira, desculpa, antes dele continuar, de certa maneira, ele dizendo isso, ele tenta esvaziar um pouco a especialidade do xiste, né? Ele está querendo colocar o xiste, digamos assim, no balaio geral da linguagem. E colocar o xiste no balaio geral do invisível, né? do que não se mostra, né? E do aspecto de especialidade que o invisível, que a admissão do invisível traz consigo, né? Percebe? O que ele está dizendo não é que nós ainda não sabemos ver. Existe alguma coisa além daquilo que se vê. Ou seja, de alguma forma, a busca da satisfação envolve enganar o outro, num certo sentido, né? Em que o outro confira uma autoridade absurda a quem tá falando. Que é o que acontece, por exemplo, na fala do sacerdote, né? O sacerdote, qual é a satisfação do sacerdote? De que ele disse alguma coisa original? Não, não é isso. A satisfação do sacerdote é de que algo invisível para além daquilo que ele disse. Ou seja, aquilo que ele disse é meio, não é o termo, não é a chegada, é o meio. A mesma coisa que seriam os evangelhos sem paraíso, né? Digamos que alguém tenha a prova da inexistência do paraíso, que é impossível, claro. Vocês vão ler o evangelho? Talvez os historiadores, mas o fiel deixa de ter interesse no evangelho, né? Qual é a graça do evangelho? Qual é a graça do texto religioso? De que ele é a mediação entre o visível e o invisível. Não sei se está claro para vocês. Então é como se o Lacan estivesse dizendo que a grande graça do xiste é o fato de que ele, como tudo, cria uma conexão entre o visível e o invisível. Isso é verdade, né? O xiste me parece fazer a relação entre o visível e o invisível, mas parece que a graça do xiste, muito embora ela seja dependente disso, ela também tem uma especialidade. E essa especialidade é uma especialidade que o Lacan parece dar pouca razão, que é a produção do sofrimento. No caso do xiste clássico, né, a produção do sofrimento. A produção do sofrimento de um modo passível de ser repetido. Esse é o ponto. Ou seja, encontrar um modo pelo qual se pode produzir sofrimento, tematizar sofrimento, né, produzir sofrimento, tematizando sofrimento, de um modo adequado ao contexto. Então, nesse sentido, o jogo de linguagem implicado no xiste, muito embora ele tenha esse tipo de pretensão, né, de que se está sendo ouvido por alguma coisa para além daquilo que se disse, né, no duplo sentido, por exemplo, me parece que há uma especificidade maior do que é. Há uma especificidade que essa definição não abarca. Tá? Essa seria um pouco a minha observação. Aí, continuando, ele diz assim: a tirada espirituosa desenvolve-se como tal na dimensão da metáfora. Isso a gente já viu também diversas vezes, e vimos isso no texto sobre a letra, né? A relação entre a metáfora e a metonímia no Lacan. Na dimensão da metáfora, isto é, para além do significante, como aquilo através do qual vocês procuram expressar alguma coisa, e através do qual, apesar de tudo, expressam sempre uma coisa diferente. Por exemplo, remetendo isso ao meu comentário anterior, concordo que sempre quando se faz um xiste, se realiza uma coisa diferente, mas existe um aspecto formal do xiste, que é sempre encontrar
algo que é tomado como idêntico, né? Uma espécie de ilusão de identidade produzida pelo xiste. Ou seja, uma ilusão de previsibilidade do mundo, né? Ou seja, que quando se consegue utilizar aquelas técnicas, em se compreendendo o contexto, se realiza a graça. Percebe? Não é o riso, porque as pessoas não vão percebê-lo como mecânico, mas tem algo da definição do riso para o Bergson para quem faz, né? Para quem obtém satisfação. E uma vez que essa satisfação é compartilhada com os outros, dentro dessa instituição social que é o xiste, né? ou a comicidade. Que é de tal maneira relevante que quase se confunde com as dinâmicas mais, digamos assim, tensas da liberdade de expressão, né? Tem que ficar claro para vocês isso, né? De que o xiste é uma espécie de núcleo duro da liberdade de expressão, né? Por exemplo, no caso do uso público, né? Do xiste, né? Então, o que o comediante, em última instância, reivindica? A liberdade de agredir elegantemente. Né? Ele reivindica, e a sociedade reivindica por ele, a possibilidade dele, no espaço público, agredir elegantemente. Digamos que qual é o real da liberdade de expressão, que faz com que a liberdade de expressão entre em combustão e não aguente. Quando a agressão é explícita e direta. Né? Quando a agressão é explícita e direta, a liberdade de expressão não abarca. Ou ela, digamos que ela tem mais dificuldade de abarcar. Mas se isso é envolvido por uma liberdade chistosa, ou se é envolvido por uma elaboração cômica, se a liberdade de expressão não a protege, nós temos a sensação de que não temos liberdade de expressão. E talvez estejamos corretos. Né? Talvez justamente o xiste seja o núcleo duro da liberdade de expressão. Sabe, a condição sem a qual não. Ou seja, sem liberdade para agredir elegantemente, não há liberdade de expressão. Aí é claro que a palavra em branco, que vai produzir disputa, é elegantemente. O que é uma agressão elegante? E aí toda a variabilidade entre sociedades mais brutais ou menos brutais. É curioso, por exemplo, você, na TV a cabo, você ir passando pelos programas dos canais latinos, dos países latinos. Não só latinos latino-americanos, mas latinos europeus. Os programas de auditório da Itália, de Portugal, da Espanha, são muito parecidos com os nossos e são muito vulgares como os nossos. Né? Tem sempre uma apresentadora expansiva demais, um sujeito que é caricato demais, e se envolve, digamos, uma especificidade chistosa, né? Que marca justamente uma diferença entre o que vai ser elegante e o que não vai ser elegante. Então, seguindo ainda, na página 156. É justamente na medida em que se apresenta como tropeço do significante que vocês ficam satisfeitos, simplesmente porque, por esse sinal, o outro reconhece a dimensão para além onde deverá se expressar o que está em causa, e que vocês não conseguem expressar como tal. É essa dimensão que a tirada espirituosa nos revela. Eu já acho que essa é uma dimensão pouca, né? O que a tirada espirituosa nos revela
é a natureza política dessa técnica, né? A natureza explicitamente política dessa técnica. Ou se não explicitamente política, a maneira, como eu posso dizer, contrastantemente política dessa técnica, né? Tá bem até aqui? Então, prosseguindo. Esse esquema, portanto, é baseado na experiência. Tivemos necessidade de construí-lo para explicar o que se passa na tirada espirituosa. Aquilo que, na tirada espirituosa, supre o fracasso da comunicação do desejo pela via do significante, a ponto de nos dar uma espécie de felicidade, realiza-se da seguinte maneira. O outro ratifica uma mensagem como tropeçada, fracassada, e nesse próprio tropeço reconhece a dimensão de um para além no qual se situa o verdadeiro desejo. Isto é, aquilo que, em razão do significante, não consegue ser significado. Então, o que o Lacan está dizendo nessa linguagem um pouco cifrada? De que, quando alguém faz um xiste, ele expõe a sua falta. Percebe? Quando alguém faz um xiste, ele expõe a sua falta. E o que é a sua falta, em termos freudianos? É o núcleo da sua repressão. Nesse sentido, as concepções do Freud e do Lacan acabam ficando meio opostas, principalmente no que diz respeito às pretensões do xiste. Porque se o sujeito está manifestando a sua falta, o que ele manifesta é o seu desamparo, né? Ou seja, eu estou tão destruído sozinho que tudo que eu posso é fazer um xiste para obter prazer. Talvez seja uma dimensão verdadeira, né? Mas em termos freudianos, não. Percebe? O xiste é uma espécie de insistência numa espécie de apoderamento, se vocês me permitirem essa palavra fora de contexto. Porque o xistoso é aquele que se impõe. E aí, do ponto de vista político, percebe? A crueldade implicada no xiste, para o Lacan, aparece como desamparo. E para o Freud aparece como onipotência. Percebem? Numa é como se nós tivéssemos que ter pena da politicidade, e noutra, como se nós tivéssemos que ter prudência diante da politicidade do xiste. Percebe significados diferentes? E eu tendo a crer que são os dois verdadeiros, né? A crueldade traz consigo desamparo e traz consigo onipotência. Né? E é fácil de entender o modo pelo qual as duas dinâmicas se alimentam. Né? O desejo de onipotência diretamente proporcional ao desamparo. Né? Quanto mais profundo o desamparo, mais intensa é a busca por qualquer tipo de poder, nem que seja o do xiste. Fez sentido para vocês? E aí, no parágrafo seguinte. E sem ler ainda o parágrafo seguinte, ainda comentando esse ponto. Eu acho que é um pouco essa dupla perspectiva que eu apresentei a vocês, eu acho que ela é um pouco inexorável na própria condição humana, né? Tudo num certo sentido, ao mesmo tempo,
e ambivalentemente, grandeza e decadência, né? Parece impossível que na mesma dinâmica não esteja implicada grandeza e decadência ao mesmo tempo, né? E o que me faria novamente reinserir a minha crítica ao fato de que Lacan não percebe a especificidade do xiste com suficiente clareza, porque justamente esse aspecto intensamente ambivalente que é o marcador do contraste da politicidade, né? Ou seja, se nós queremos, usando o que nós temos visto até agora, se nós queremos saber, nós estamos de tal maneira alienados que nós não sabemos onde está a política, né? E aí nós usamos o humor para nos servir de índice. O que o humor vai nos revelar? Vai nos revelar eventos abissalmente ambivalentes, né? Dentro dos quais nós temos razão para rir e para chorar. No nosso contexto, às vezes mais para chorar do que para rir. Mas eventos nos quais nós rimos e choramos, né? Tanto que uma das representações do humor é justamente a máscara do clown, né? E a máscara do clown é uma máscara ambivalente, né? Ela é triste e ela ri, né? Tem um filme do Fellini chamado Palhaços, que é, na verdade, um documentário filme, né? Em que o Fellini vai registrando um momento de transição do circo italiano. O circo era uma coisa muito popular, mas está entrando em decadência em função do aparecimento de novas tecnologias. O rádio, depois a televisão. Nisso, os palhaços vão entrando em decadência, né? Quanto mais decadentes os palhaços são, mais intensamente índice da politicidade daquele tempo eles se tornam. Percebem? E a decadência deles, né, eles começam a passar fome, começam a ser despejados. O aspecto rotundo que eles começam a assumir torna-os tragicamente hilariantes, né? Como eles sempre foram, mas agora um recrudescimento da especialidade. Então, não sei se o palhaço ainda serve como índice de politicidade do nosso tempo, porque ele já foi, pelo menos no seu sentido simbólico, ele já foi mais ou menos destruído, né? O palhaço ele se preserva basicamente como uma figura grotesca, né? Como uma figura de espanto. As pessoas mais têm medo do que se divertem da figura do palhaço, e isso está diretamente ligado ao fato de que ele perdeu sua ambivalência, ou seja, ele perdeu a sua capacidade de explicação da tensão política, né? Mas o palhaço já foi essa figura, né? Já foi essa figura na qual a politicidade esteve de maneira intensa. E não é à toa que, em algumas linguagens, se chama o político de palhaço, né? Um dos principais adjetivos que se utiliza para um político é dizer palhaço. Percebe? Não pela pessoa que ele é, mas pelo tipo de personagem que ele exerce, que é um personagem divertido e triste, né? Ao mesmo tempo em que ele mesmo da condição humana, ele nos faz sofrer e se diverte com o nosso sofrimento. E aí, claro, quanto menos vocês gostarem do político, mais vocês conseguem vê-lo como palhaço. Mas todo político é palhaço de algum grupo, né? É visto como palhaço por algum grupo.
diria que a presença do político como palhaço, ela só desaparece quando ele se torna um outro tipo de símbolo, que é o bode expiatório, né? É aquela figura que precisa ser destruída para que nós nos livremos dos nossos pecados, né? Das nossas faltas, das nossas transgressões. Então, enquanto marcador de ambivalência, ele pode existir. Quando ele deixa de ser um marcador de ambivalência, ou ele desaparece do nosso campo visual, ele desaparece do nosso espetáculo, ou ele se transforma num bode expiatório, alguém que nós vamos trucidar para nos expiarmos da nossa culpa. Então, continuando, o penúltimo parágrafo da página 156. Ele diz assim: vocês estão vendo que a dimensão do outro amplia-se um pouquinho aqui. Com efeito, ele já não é unicamente a sede do código, mas intervém como sujeito, ratificando uma mensagem no código e complicando-a. Ou seja, ele já está no nível daquele que constitui a lei como tal, uma vez que é capaz de lhe acrescentar esse traço, essa mensagem como suplementar, isto é, como ela mesma designando para além da mensagem. Eu acho que o Lacan erra um pouco o destino do xiste, né? Porque ou o xiste possui uma amplitude que o descaracteriza, ou ele vai direto para a lei, né? Eu já discordo, eu não acho que o xiste esteja nem sequer nessa amplitude em que ele é comum a todos os atos de fala, a publicidade de todos os atos de fala, nem acho que ele seja tão estratificado a ponto de representar a lei. Mesmo que não seja, mesmo que seja lei com L minúsculo, né? Na verdade, o tipo de estabilidade que o xiste realiza é uma estabilidade muito mais instável, né? Esse é o ponto. A especificidade do xiste é que ele representa estabilidade num terreno bravio, né? Num terreno pantanoso, né? Numa região bravia, num terreno pantanoso, arenoso, né? Onde as coisas podem se cristalizar, mas custam para isso, né? E demandam um custo para que se cristalize. Então, nesse sentido, acho que o Lacan... eu também adoro discordar do Lacan, né? Então, pode ser um pouco uso, hábito. Mas eu acho que aqui ele erra um pouco o ponto. Ele não entende completamente a especificidade. Vamos lá. Ele não entende muito o lugar do satirista, né? Me parece. Muito embora ele reconheça que o xiste é relevante, ele não parece perceber exatamente a especificidade política do satirista, né? Página 158. Ele diz assim. Posso continuar? Tá. Se existe o inefável, quer no delirante, quer no místico, por definição ele não fala disso, uma vez que é inefável. Então, não temos que julgar o que ele articula, ou seja, sua fala a partir daquilo de que ele não pode falar. Apesar de se supor que exista o inefável, e nós o supomos de bom grado, nunca nos recusamos a apreender o que se demonstra como estrutura numa fala, seja ela qual for, a pretexto de existir o inefável. Isso é aquele comentário inicial sobre a amplitude que está presente em todos os atos de fala. Que é esse aspecto inefável. Né? Tudo aquilo que é dito possui um não dito, né? Para ser compreendido.
Isso faz parte de toda a linguagem. Se isso parecer misterioso, vocês me perguntam que eu tento esclarecer, tá? Podemos perder-nos nela e então renunciar a ela. Mas, caso não nos percamos, a ordem demonstrada e revelada por essa fala deve ser tomada como tal. Percebemos, em geral, que é infinitamente mais fecundo apreendê-la como tal e procurar articular a ordem que ela instaura, desde que tenhamos referenciais seguros. E é para isso que nos esforçamos aqui. Se partíssemos da ideia de que a fala é essencialmente feita para representar o significado, ficaríamos imediatamente confusos, porque isso seria recair nas oposições precedentes, ou seja, que não conhecemos o significado. Nesse ponto, essa citação não é tão importante para nós entendermos a especificidade do Shakespeare, mas para nós entendermos o modo pelo qual ele manipula metonímias e metáforas e metonímias, né? Isso nós mais ou menos vemos bem. Nisso nós encerramos os comentários que eu tinha para fazer e salientar desse texto, do seminário 5, As Formações do Inconsciente, e também dos escritos do Lacan. Então isso faz com que nós tenhamos que assumir agora um novo percurso, que vai ser um percurso temperado entre politicidade e psicanálise, né? Isso já tem sido feito, né? Mas no qual a literatura sobre política começa a aparecer. E para isso, nós vamos fazer duas leituras, tá? Concomitantes. Que é a leitura sobre o trauma, que vocês vão fazer a partir dos ensaios sobre histeria. Não sei se vocês já encontraram uma cópia online. E da leitura sequencial de dois textos do século XVIII que vão nos ajudar a ir para a temática da briga sobre o humor que existe entre o Hobbes e o Hutchinson. Então, são dois textos sobre paixões, tá? Porque a grande questão do humor é mobilizar as paixões. O Iago já encontrou. Vamos ver aqui. Então, o que vocês vão ler? Um caso de histeria? Vamos ver. Acho que não. Acho que esse aí é o caso Dora. Deixa eu ver o título. Só um instantinho, vou pegar o livro aqui que a gente vê o título certinho. Não está no volume 7, tem que estar nos primeiros volumes. 1, 2 ou 3. Na minha edição está como estudos sobre histeria. É o caso Dora. Então, não é esse o caso que nós vamos abordar. Nós vamos abordar esse livro aqui, que é o Estudo sobre Histeria. São vários outros casos, e são os primeiros casos do Freud com relação à histeria. Eu não sei qual é o volume na Imago. Né? Nessa edição aqui, a Duda encontrou uma coisa aqui.
É esse volume mesmo. Mas aqui é um PDF pequeno, só tem um comecinho, né? A gente vai ler o livro todo. Mas a gente vai ler concomitantemente a outras 2 leituras. Posso procurar nas minhas próprias pastas sobre... Vão procurando, que eu vou procurar aqui também. Mas deixa eu falar primeiro das outras leituras. Nós vamos ler o primeiro capítulo, a primeira parte, na verdade, só a primeira parte, da Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, tá? É só a primeira parte. O livro é grande. E nós vamos ler o livro 2 do Tratado da Natureza Humana. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, parte 1 da Teoria dos Sentimentos Morais. E nós vamos ler também o livro 2 do Tratado da Natureza. Para a aula que vem, da segunda-feira, vocês podem já ler esse aqui, a primeira parte, que é pequena. Ó, o Iago já conseguiu. E vocês podem ler, do Freud, sobre o mecanismo psíquico nos fenômenos histéricos. Tá? Que é o comecinho. Não vai ser muita coisa para vocês lerem, não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Maria Eduarda Lupitinelli levantou a mão. De verdade? Não? Então tá. Gente, vocês têm questões sobre o que nós discutimos até agora? Não? Eu tenho. Diga, Iago. Uma questão mais geral sobre como o Lacan desenvolve a noção de inconsciente, utiliza o estruturalismo, né? A gente não ele tá preso, ele é antes até da formação da linguagem, ou antes da formação da consciência, né? Ele se estrutura como uma linguagem. Pensando como é que ele se prende ao pai, né? A figura do pai. Estava tocando nisso na última aula, como Lacan é reacionário, porque se o inconsciente dele dá espaço para a ruptura, para a transgressão, logo em seguida ele impõe a figura do pai. Aí fiquei pensando se isso talvez no mito fundante do Totem Tabu, né? Talvez seja por aí que ele tem um inconsciente que aparece transgressor, mas logo em seguida ele diz assim, não, tem o pai. Como é que ele dá esse nó? É uma boa questão. Para o Lacan, a própria estrutura linguística do inconsciente traz consigo uma espécie de verticalização segundo a qual já está nela estruturalmente o grande outro e o pai. De tal maneira que, quando a linguagem se atualiza em formas culturais diferentes, a linguagem traz consigo o lugar dessa subalternidade do sujeito a um sujeito maior do que ele, né? Isso faz com que o Lacan tenha uma boa relação com o Totem Tabu, né? E ele estabelece uma interpretação não muito problemática da dinâmica estrutural do inconsciente a partir da estrutura do Totem Tabu. Então, a dimensão simbólica da sociedade, ela não assume uma certa estrutura por acaso. Ela assume uma certa estrutura justamente porque esse simbolismo
concerne ao modo pelo qual a linguagem se dá, ao modo pelo qual a linguagem se organiza. Né? E aí é o caso de preencher esses símbolos, né, que já estão estruturados hierarquicamente. Né? Então, é como se na própria linguagem, para o Lacan, já existisse uma subserviência, por assim dizer. Né? A necessidade de que, para transgredir, é preciso que haja aquele a quem se transgride. Quer dizer, o significante é um pouco também essa verticalidade, né? Pelo Então, menos beleza. o significante, ele concerne a uma dízima, digamos assim, uma dízima de acepções, né? Ele vai acumulando acepções, mas ele acumula acepções que se organizam verticalmente. Ou seja, a linguagem não se perde pelo acúmulo das acepções. Ela mantém constantemente o seu vínculo de hierarquia e dependência. O que faz com que possa existir uma natureza problemática no nome do pai, não é a sua ausência, mas é não existir com relação a ele uma relação de interrupção, de dificuldade. Esse é o ponto. Então, o que é o delírio? O delírio é uma espécie de acesso não linguístico à hierarquia posta pelo lugar do pai. Percebe? O delírio manipula, o delírio invoca esse manancial, o delírio desenvolve esse manancial hierárquico, ele usa esse manancial linguisticamente, mas nele não aparece a ordem convencional estabelecida pelo outro, pela comunicação com o outro. Ou seja, uma espécie de afogamento nesse grande outro. Né? Então, a grande questão é de que a linguagem, para ela ser capaz de funcionar de maneira adequada, por assim dizer, ela depende dessa relação de subalternidade, segundo a qual aquilo maior do que o que não se consegue dizer não é nunca acessível. Existe o lugar daquilo maior do que se pode dizer, existe esse lugar, e esse lugar que empresta logicidade para a linguagem, para a comunicação, para a dinâmica de fabricação da subjetividade. Então, quando eu digo que a interpretação contra a qual o Deleuze escreve a Duda achou o tratado. Essa edição é ótima, a edição da Kubenk. Então, nesse sentido, a interpretação que o Deleuze oferece da psicanálise no antiédipo como sendo um saber da imposição da hierarquia linguística e de que a imposição da hierarquia linguística traz consigo a constituição da falta, ou seja, a falta não é constitutiva, ela é imposta. Na verdade, a falta não é constitutiva, ela é tornada constituinte do sujeito, concerne uma certa maneira de entender a família intrínseca à linguagem. Então, o papai e a mamãe intrínsecos à linguagem. E o grande pai, intrínseco à linguagem. Porque é interessante que ele diz assim no texto que nós lemos, né, da aula passada. Penso onde não sou, né? Então aí você fala, pô, peraí, então tá. Já corroeu a noção de eu, né, cartesiana, por exemplo. Uhum.
Aí logo em seguida ele, não, mas teu pai. Então, peraí, voltou tudo. É porque, na verdade, a estrutura subjetiva depende do outro, então eu me encontro no outro, mas o outro se encontra em mim, mas isso não quer dizer que essa relação se dê apenas no âmbito do eu com o outro, ou do ego e do outro, né? Porque a relação entre eu e o outro, ela participa de uma estrutura segundo a qual existe um outro da qual essa relação depende. Esse é o ponto. Ou seja, existe uma condição hierárquica que confere estrutura, uma estrutura que eu não ponho, na dinâmica segundo a qual o outro me fabrica. Então, o outro me fabrica, mas não me fabrica com o grau de liberdade posto pela imaginação. Ele me fabrica a partir da estrutura que ambos somos postos. Ou seja, existe um claro limite de fabricação subjetiva do outro. E é isso que faz com que essa estrutura lógica ela se multiplique, a ponto de criar vínculos subjetivos relativamente previsíveis, né? Ou seja, o potencial de anomalia ele se reduz bastante. E, ao mesmo tempo, o Lacan ele costuma pensar ligado a uma tipologia psicopatológica bem estrita, né? Então, ele entende uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica, uma estrutura perversa, ou seja, a localização da normalidade, da anomalia, ela é bastante eficiente na maneira pela qual ele pensa, no sentido de esvaziar o aspecto anômalo da anomalia. E, ao mesmo tempo, num certo sentido, moralizando as anomalias, né? No caso, por exemplo, da perversão. A perversão acaba sendo, ainda ao mesmo tempo que a perversão é uma estrutura, não há maldade na perversão, é uma estrutura linguística, essa estrutura linguística traz consigo consequências de transgressão com relação ao outro, que as outras estruturas não trazem. Logo, uma espécie de periculosidade moral especial no caso da perversão. Enquanto que para o Freud, não. Para o Freud, a perversão ela é, digamos assim, abandonada, mas a força imaginativa, a força, até mesmo sublimatória, continua ligada a ela, né? Então, é um certo esforço de desgenitalização que faz com que a criatividade se desenvolva. Muito embora ela se desenvolva num certo campo civilizacional admitido, né? Existe também um aspecto restritivo forte para a transgressão imaginativa no Freud. No caso do Lacan, a civilização nem precisa dar limites. O limite é dado pela própria estrutura linguística. Esse é o ponto. Até onde se pode ir? Esse limite já é dado pela estrutura linguística pela qual o inconsciente se desenha. Que se fez mais sentido para você. Então tá bom, gente. Nos vemos então na semana que vem. Vou desligar aqui.